A gente pode idealizar ser qualquer coisa, mas a gente é uma grande fazenda que vende commodity. O que sustenta a nossa balança comercial, o que faz com que 27% do PIB seja pago diretamente, são commodities. Pessoal, é o seguinte, então a gente tá de conversinha fiada, vamos entender uma coisa. Se vocês tiverem agora poder absoluto para mudar uma única coisa a fim de conseguir um resultado interessante para essa melhora de eficiência e de crescimento do Brasil. Não só de PIB, mas de IDH também. Qual seria o ponto da ferida que cada um de vocês tocaria? Eu já falo o meu agora de início. Eu já falo o meu pronto. Até porque é onde eu tenho mais visão onde eu tô atuando. Eu investiria muito pesado em ferrovias. A nossa malha ferroviária ela é um problema muito grande para todo o nosso país. Porque quando você olha qualquer tipo de país desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos, 292 mil quilômetros. Aqui a gente tem 30 mil. Sendo que a gente é um país de commodity. A gente pode idealizar ser qualquer coisa, mas a gente é uma grande fazenda que vende commodity. O que sustenta a nossa balança comercial, o que faz com que 27% do PIB seja pago diretamente, são commodities. E a gente transporta isso em um monte de caminhão bitrem por uma estrada precária. Então não faz sentido. Então o custo, então como que funciona, por exemplo, o custo da maior commodity que a gente vende, por exemplo, a soja. Eu tô lá no interior de Mato Grosso, na cidade de Canarana, a melhor cidade para se morar no Brasil, onde eu nasci por acaso, então é uma cidade muito boa ali, que tem um avião na praça. Tô lá plantando soja. Tô plantando minha soja. Onde que eu vejo o preço da soja? O preço da soja é formado por Chicago, o basis do Brasil, né, que é a diferença de Chicago para o Brasil, e o dólar. O dólar é complexo. Chicago é movimento de mercado, e o base é porque é movimento de safra. Só que tem uma outra conta que tira um saco de R$135 para um saco de 110 no Mato Grosso, que é o transporte logístico. Que em outros países seria, sei lá, $2, $3. No Brasil fica 8, $9. Essa diferença. Ou seja, a soja brasileira, que é o que paga essa transação de balança comercial, ela é muito mais barata porque a gente tem que colocar em caminhão. E aí fala, pô, mas então isso ajudaria o cara que tá vendendo soja? Não, ajudaria toda a balança comercial, o dólar seria mais barato, a gente seria um país que conseguiria exportar coisas mais caras. Então seria malha ferroviária, e se eu pudesse falar outra coisa que eu já coloquei que eu não poderia falar nisso, seria a agroindústria aí pra gente conseguir vender mais. O Matheus pegou 2 pontos, então. Não, eu só deixei pra vocês aí falar. Eu quero trazer o subsídio essencial para conseguir colocar a sua proposta em ação e as que vocês vão trazer, que é uma resolução para o problema fiscal do Brasil. Primeiro, no novo arcabouço fiscal, antes dele ser aprovado, teve uma política aprovada que foi a política de valorização do salário mínimo. Polêmica essa medida, mas indubitavelmente funcionaria. Vai acabar com isso aí? Não, mas o fato é a política que faz o salário mínimo ter uma valorização todo ano acima da inflação. A gente não está num ambiente sustentável para fazer isso. Por quê? Cada aumento de R$1 no salário mínimo, a gente está falando de quase meio bi a mais em despesa para o governo. Então, aumento de R$100 custa o quê? Quase 50 bi por ano aos cofres públicos. Por quê? Não é só o trabalhador que recebe mais. Não. O problema é todos os benefícios e despesas do governo que são indexadas ao salário mínimo. Então você, por tabela, é obrigado a aumentar o gasto do governo. Sugestão. A gente vai tirar a valorização real e vai reajustar pela inflação. Vai preservar o poder de compra. Ninguém vai sair prejudicado nesse cenário. A gente só vai obrigar, na realidade, vai parar de obrigar o governo a gastar mais. E mexer nos gastos obrigatórios, porque você tem um piso que tem que ser gasto com saúde, um piso que tem que ser gasto com educação, só que gastos são feitos de maneira desordenada nesses setores só para você conseguir bater a meta. Então, se a gente deixa uma discricionariedade maior, não é obrigada a ter um gasto inefetivo só para cumprir meta constitucional. Que, inclusive, com esse crescimento das despesas obrigatórias, a partir de 2027, a gente corre o risco de ter um shutdown da máquina pública. Que é o quê? A gente não vai ter espaço para despesas discricionárias do governo. Que seria o quê? Construção de uma ferrovia, por exemplo. Ou seja, a gente vai ter que rever essa política de gastos para cada setor público e cortar a valorização real do salário mínimo. Dessa forma, a gente consegue primeiro se tornar um país superavitário, fazer sobrar dinheiro, vai trazer uma maior confiança por parte de quem financia o Brasil. Então, por tabela, a gente teria o benefício de conseguir reduzir juros, porque você traz uma maior segurança. E aí você mexeu nos 2 pontos, tanto no déficit nominal do governo, porque você abaixou os juros e abaixou a despesa pública, tanto quanto no déficit primário, que é só o que o governo arrecada, menos o quanto o governo gasta, desconsiderando os juros. A gente vai ter um efeito virtuoso nisso aí, vai melhorar muito mais a situação fiscal do Brasil, o que vai possibilitar os investimentos nessas áreas.
Eu abordaria não só um ponto, vou roubar outro pra mim. Que isso. Aí eu vou falar que se for isso, eu vou falar que eu duplicaria o asfalto ali entre Paranatinga e Canarana ali pra conseguir chegar é conflito de interesse aí. Conflito de interesse, Edson. Eu tiraria os impostos sobre... Tiraria não. Eu revisaria os impostos sobre a contratação dentro da PJ. Ou seja, você pode criar uma fomentação de empregos ali com os gastos que você já tem hoje, que a PJ tem. Ou seja, você gasta ali 80, 90, às vezes até mais um pouco para pagar um funcionário que você já tem, quando você poderia ter outro funcionário, às vezes até num escalão um pouco menor para compensar esse imposto, e botar ele ali para trabalhar, a economia vai girando. E aí, junto com isso, você revisa os impostos sobre consumo também. Não. Eu sabia. Que aí você pega e fomenta certas áreas que você pode... Áreas estratégicas. Não que você vai retirar o imposto sobre consumo sobre tudo, mas você pega, por exemplo, o agronegócio, que é uma das principais áreas do Brasil, a indústria brasileira, para poder fomentar uma movimentação maior. Já ajuda o varejo também, que é um grande setor do Brasil, apesar de sofrer muito com a inflação e com a alta da taxa de juros. Pô, o Eric pegou um pedaço do que eu ia falar, mas não foi de maneira direta, não. A minha linha de abordagem também é pela base de eficiência fiscal, porque é muito complexo você alinhar um país onde você é tributado na renda e no consumo. Então, acho que uma alíquota eficiente ali, para você ter um lado só de cobrança, já era mais que suficiente. Mesmo que você não tenha produtos específicos, é impossível você congelar a margem de imposto para cada tipo de produto, mas você tributar em cima da renda e depois no consumo, fica bem complexo. Então, unificar essa alíquota, e até a medida provisória de 11 de junho fala sobre isso, na parte de renda fixa, e pode ser um bom caminho. Eu entendo que o brasileiro estava acostumado a pagar 15% acima de 720 dias e nada de dividendos, né? E agora a gente caminha ali para 5% caso seja aprovada em alguns títulos, e a unificação da tabela regressiva de renda fixa para 17,5%, mesmo que a gente tenha esse acréscimo de 2,5%, a gente ganha um caixa líquido muito maior com um benefício de 5% até 180 dias, né? Que é descendo a alíquota de 22,5%. Essa postura de unificação traz uma necessidade diferente de posicionamento de portfólio, né? Que a gente abandonaria estratégias como ladder, não faria tanto sentido para fazer escalonamento em certos fluxos. Quando a gente olha para o consumo em relação a isso, trazer uma tabela unificada não seria possível, mas tributar sobre a renda e sobre o consumo é tributar duas vezes a mesma fonte de receita, né? Então, mas essa medida de dividendo, na minha visão, foi completamente esdrúxula. Muito ruim. Eu falei só da unificação. O investidor, ele não tá nem aí pro retorno bruto. O investidor, ele quer o retorno líquido na mão dele. Portanto, o que vai acontecer? O custo de funding vai ficar mais alto. A empresa que emite um título, o banco que seja, vai ter que reajustar a taxa, vai ter que cobrar um juro, vai ter que pagar, na realidade, um juros maior para o retorno líquido da mão do investidor ficar melhor, ficar mais elevado, né, conseguir manter o mesmo nível. E a gente vai fazer gross up do mesmo Exato. Nível. E esse custo de funding mais alto vai se refletir como? Repasse ao consumidor. Então isso vai virar inflação no final das contas. O governo está aumentando a arrecadação deles em troca de desvalorizar a nossa moeda. É basicamente isso que está acontecendo com essa medida. Sim, mas a unificação da alíquota pode ter certo sentido. Faz sentido. Unificar a alíquota em um lugar só, tirando ali o fluxo de caixa que você tem hoje, tirando a tabela regressiva, né? Pode ter um certo benefício aí, ser um ponto de começo para... Pode falar, manda. Você não negativo gostaria? Também, na minha visão. Achei horrível, porque imagine bancos. Você tem agora uma alíquota única, então não tem incentivo para você ter um recurso que vai ficar num depósito a prazo mais longo, acima de 720 dias. Qual que é o resultado disso aí? O investidor não tem prêmio para deixar esse recurso parado, portanto, o banco não vai conseguir casar o fluxo de caixa dele, de ter uma obrigação num prazo mais longo para ele conseguir financiar um projeto que precisa de uma maturação maior. Então tem projetos que são anos e anos para conseguir trazer algum retorno, e o banco precisa captar um dinheiro que vai estar em linha com o prazo desse projeto. Se você desestimula esses investimentos a longo prazo, como é que vai conseguir captar para eles? Mas, calma aí, falando nessa mesma linha de abordagem, até 2 anos você tem uma duration muito pequena de margem de captação, que é o que eu tô falando, é uma mudança de estruturação do fluxo de caixa. Até 2 anos é o que a gente tem o costume, a partir disso a alíquota mínima é de 15%. Perde-se esse benefício com acréscimo de 2,5%, mas você ganha 5%.
no de 180 dias, que é mais curto. E esse prêmio não necessariamente está ligado ali com a margem de lucratividade do título. Você tem que ter um peso por comparação. Talvez gerasse um fluxo de caixa mais rápido? Sim, mas a unificação deixa simplificada o nível de cobrança de cada emissor. E aí você vai por rating, pelo volume, pelo prêmio de risco, de alongabilidade de cada um, que pode ser definido ali. De qualquer jeito você vai pagar 17,5%, é empréstimo pro Brasil ou pro ABC? Eu tô falando do ponto de vista do banco e não do investidor. O banco, fato é que vai ter mais dificuldade para captar a longo prazo por causa disso, porque a alíquota é a mesma, você tirou o incentivo do governo. E se o banco tem mais dificuldade para captar um depósito com prazo longo, ele vai ser muito mais moderado para fazer empréstimo de longo prazo. Esse que é o principal ponto. Para o investidor, nada muda, é só uma readequação de portfólio. Eu estou discutindo o impacto que isso vai ter nas operações que o banco vai fazer internamente com o recurso que eles têm captado. Concordo, mas não seria um ponto de início para a gente ter uma abordagem de alíquota básica? Colocar um jeito mais simples de fazer essa cobrança? Eu acho que tem bons olhos, sim. Eu acho que é um bom passo pra gente parar de ter várias alíquotas decrescentes ali. Eu só queria que não tributasse na renda e no consumo. O ponto é, vocês estão... Se a gente parar pra pensar, vocês estão discutindo uma unificação aí, fazendo um rinha de opiniões sobre uma unificação que nem importa tanto. Porque a unificação que todo mundo aqui nessa mesa deveria estar discutindo seria a unificação de todas as federações de jiu-jitsu no Brasil. Isso aqui é um assunto que todo mundo deveria estar. A gente tem CBJ, IBJ, FJ. Doeu, não doeu? Foda, por quê? é a gente foda, tem cara. tantas federações. Vou contar uma história pra vocês. A gente poderia ser um esporte olímpico. 1800. Poderíamos ser um esporte olímpico, mas não somos. Por quê? Boa. Porque a gente tem 1000 federações. Os. Essa é o real problema que não faz o Brasil desenvolver. Aí já Alguém tem aproveita, que ver isso aí. É verdade. aproveita e unifica de bodybuilding também. Faz uma só. Bodybuilding nem é esporte, de acordo com a Aquaman. É verdade, é um concurso. Semana que vem Complexo, hein? é dentro, viu? Que isso, vai ter campeonatinho. Qual que é a podia, competição hein? que tem Podia. critério subjetivo? Fala aí. Me fala aí. Futebol, É igual- passou da rede é gol. É Vôlei, igual- quicou no Não, chão é calma, se o ponto. Flamengo Não, ou é o igual o Corinthians campeonato de estiver surf, jogando pô. diferente. O pessoal Não. fica fazendo manobra ali, é subjetiva a avaliação que tem. Não Quanto mais caiu. bonitinho, Surf quanto mais também, bonitinha a surf rasgada também não é ali do- esporte. Calma aí. Que isso? Surf não é esporte. Você tá falando Calma, de skate cara. aqui? Não, skate é esporte. Não, surf Não, mas também. surf é Surf skate tem no mar. métrica. Passou de 25 anos, tá no skate, é idoso já. Xadrez também é esporte. Que fique bem claro isso. Ô, louco. Xadrez é esporte também. Xadrez é esporte. Eu acho que a regra é, se você jogou ou praticou numa aula de educação física no seu ensino médio, é considerado esporte. Então subir em Eu árvore... joguei xadrez no Eu ensino sou, médio. mano, eu sou do Mato Grosso, então subir em árvore é esporte. Não, mas que Nossa, fique né, pai? claro que o xadrez tem a maior capacidade de gasto calórico dentro dos esportes. Se você pegar um jogador profissional, ele pode gastar ali 5 mil a 6 mil calorias só numa partida. Porque ele vai bem pro jogada. tabuleiro correndo. Não, mas Eu tirei de uma fonte confiável. Ele pega o tabuleirinho. Você gasta uma quantidade absurda de calorias. a noite toda. Entendi. Pera lá. Isso. Que xadrez é esse que você tá jogando? Esse xadrez aí eu não conheço. Só algumas partidas ali. Caralho, que checkmate, hein, Eric? Vamos lá. Disputa Ô, intelectual. vamos lá, Aquaman, o que você mudaria no Magnus país? Carlsen não é bombado por quê? Eu vou ser mais ousado aqui. Aqui. Eu ia incentivar a taxa de natalidade do Brasil. Assim a gente consegue controlar Cara, a pirâmide do INSS e evitar que nossos idosos... Lá vai o Aquaman furando as camisinhas da Furar a camisa da farmácia. farmácia. Não, isso aí é a não. estratégia do Edson. Calma aí, Vai, pô. furar a camisa da Vamos lá, farmácia também. Como que você é esporte. incentiva a taxa de natalidade, Edson? Só pensar. Se pegar continentes aí... Não. Outros continentes têm taxas de natalidade mais altas. Peraí. aumenta o imposto sobre camisinha. Aí Tirar a camisinha do postinho. Pronto. Tá, beleza. Beleza, calma Eu lá. acho que tá chegando no final do programa. Calma lá. Calma lá. Calma aí, Um ponto importante. Ia salvar os idosos de serem Não, presos. não, Aquaman. Parou. Não vem com isso, não. Calma, Aquaman. Idoso já foi, já Idoso passou. foi, já... coitado, deixa os idosos. Deixa eles lá, Aquaman. Baixa essa testosterona sua, irmão. Calma, cara. Você Não, tem que voltar a ser cara, ó, natural. Ó o pera Matheus aí, Nascimento, a não texto consigo. falando por ele.
E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: ah, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça R$10.000. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.